Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Quem foi Dom Antônio Carlos Mesquita? Nesse ano do centenário de seu nascimento, Padre Anderson Nunes conversa com pessoas sobre esse bispo que foi um ícone, um exemplo de humildade em Itapecerica, na visão de fiéis e lideranças, familiares, bispo e padres que conviveram com ele, e conta suas experiências com o Anjo Bom de Itapecerica. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Aqui, né? Nós estamos muito alegres de falar do Antônio. Ai, que coisa boa, né? Falar de uma pessoa que a gente ama é bom demais, né? Gostava muito dele. Era uma pessoa que deixou marcas muito boas, né? É. Então, vamos ter aqui várias histórias sobre a família do Dom Antônio, como talvez um olhar que muita gente não teve, né? De vocês terem um olhar como o Dom Antônio, como um tio, né? Como uma pessoa muito próxima da família. Mas então vamos lá. Primeiramente, eu queria que vocês falassem assim, qual é a primeira lembrança que vocês têm de Dom Antônio? Eu vou deixar a Angélica falar primeiro, que as memórias dela são mais... A primeira lembrança, Angélica, que você eu tenho tem? a lembrança dele que a gente conviveu muito com ele, né? Que em Tapecerica, depois ele foi para Belo Horizonte, né? Sim. E antes de Belo Horizonte ele foi para Oliveira, e lá em Belo Horizonte ele foi sagrado bispo. Sim. Né? E a gente participou, eu participei de tudo. Mesmo? Eu fui em tudo. Todas as 2 vezes eu fui. Só de padre que eu não fui. A de padre a senhora não participou, né? Agora, quando ele se tornou bispo, a senhora participou lá. Participei tudo. Olha, que Foi muito bacana. bom. Imagino que deve ter sido uma missa Foi numa linda, né? igreja Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora das Dores. Né? E ele foi pároco muito tempo, né? Antes de ser bispo, ele foi padre lá na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Belo Horizonte, no bairro São Pedro. Ah, sim. É de lá que eu tenho minha primeira lembrança dele. Do bairro São Pedro, lá? Bairro São Pedro. Não, aliás, igreja no bairro São Pedro, igreja na paróquia de Santa Rita paróquia de de Santa Cássia. Rita. As minhas primeiras lembranças dele, que minha avó e minha tia Geralda moravam com ele, sempre acompanharam ele vida fora, né? Sim. E a gente sempre precisava de ir no médico, alguma coisa lá em Belo Horizonte, a gente era muito bem acolhido lá. Depois a gente mudou para Belo Horizonte, nós moramos lá por 2 anos, então a gente frequentou muito nessa época e a gente era muito bem acolhido lá na paróquia dele, e ele também, muito amado lá na paróquia. Para quem às vezes não conhece, né, às vezes não sabe a ligação, vocês são sobrinhas de Dom Antônio, não é isso? Isso. O pai de vocês Era irmão dele. era irmão, o pai de vocês, o senhor Pedro Mesquita. Pedro do Hotel, né? Pedro do Hotel. Mais conhecido. Mais conhecido como Pedro do Hotel. É o próprio. Aí ele Saudade. era da saudade, né? Bem-humorado. Então, era. O pai de vocês era muito bem-humorado? Muito, muito amigável. Sim. Muito fraterno, muito boa. Então, assim, então, no caso, vocês são sobrinhas de Dom Antônio, né? A família era muito numerosa, não era? Assim, a família de Dom Antônio, a família de vocês, né? Muitos irmãos, né? Ele é fruto do segundo casamento do pai dele, Carmelo Mesquita, né? Sim. Que teve 5 filhos no primeiro casamento, e do casamento da nossa avó, do qual ele nasceu, mais 18 irmãos. Sim. E minha avó criou 5 irmãos do primeiro casamento, os 18 filhos e mais um neto. Então era praticamente um exército. Um exército, um familhão, né? A senhora deve lembrar bem da sua avó, né? Lembro. A senhora tem Dona Blandina. Dona Blandina. Inclusive, ela foi minha madrinha de crisma. Sua madrinha de crisma. Que bacana. Qual a lembrança que a senhora tem dela? Assim, da vovó Blandina. A vovó Blandina. Eu lembro dela já bem velhinha, né? Sim. Porque ela criou o primeiro, o papai já era o 8º filho, né? Então, quando eu nasci, ela já tinha bastante neto. Sim. Eu estou no meio, assim. Sim. Então, ela tinha muito neto, acho que uns 80 netos que ela Nossa, deve ser mesmo, né? E ela criou alguns netos do primeiro casamento. Sim. Que meu avô teve, né? Ele teve o primeiro casamento, depois ela casou com meu avô,
E ele levou os filhos dele tudo. Sim. E ele criou eles também, Sim. sabe? Vocês Então têm, era alguma- 23 ao todo. vocês têm umas lembranças boas, assim, da avó de vocês? Ah, eu tenho. Da- Elas contam muitos casos. Muitos casos que contam, né? O caso do ratinho. O caso do né? ratinho, O como é que é? ratinho, ele fazia o papel, guardanapo de papel branco, ele fazia o ratinho. Não O sei do como é que ele fazia, não, o ele do Antônio? dobrava. É, Ele fazia um ratinho de papel. de papel. Então ele Olha. fazia o rabinho, fazia Orelhinha. a orelhinha, e aí ele fazia com caneta, sabe? Focinho, Olha, gente. orelha, tudo a gente morria de aqui. E eu não sabia, até hoje eu não sei como é que ele Era fazia. Como que ele atração fazia? pra gente. É, Que ele era louco com os sobrinhos dele, né? Quando a gente era pequeno, ele gostava de entreter a gente, fazia uns ratinhos pra brincar com a gente. Olha, que bacana. Sempre Você, muito dedicado à família. Dona você Antônia. também tem lembrança da sua avó? Tem lembrança também. da minha avó, lá na igreja, na paróquia de Santa Rita, que eu tenho mais. É. Lembro que uma vez ela fez um vestido de crochê vermelhinho pra mim, Sim. e aquele carinho com a gente, com todos os netos. Ela era uma avó muito amorosa, uma É. mãe muito amorosa. Ela morreu bem idosa, né? Bem Já, idosa. assim, né? Então, Ela morreu aqui em Itapecerica. Aqui. Que foi depois que ele aposentou, que ele retornou para Itapecerica. sim. Né? Depois que ele retornou para Itapecerica, aí ela faleceu, veio a falecer aqui em Itapecerica, depois E que é- ele aposentou. E a relação do Dom Antônio com a mãe? O que você se lembra, assim, uma coisa do Dom Antônio com a mãe dele, com a Dona Blandina? ela acompanhava, minha avó acompanhava ele em todo lugar que ele foi. Foi padre, depois foi bispo, né? Sim. Todo lado ela acompanhava, a minha avó e a tia Geral. Sim. Elas iam sempre com ele, moravam na casa paroquial. Moravam, né, a É. casa. E quando ele foi sagrado bispo lá em Oliveira, não, Em foi Belo em Horizonte. Belo Horizonte. Depois ele foi ser bispo em Oliveira. Isso. A primeira missa de bispo eu fui. Lá em Oliveira. Lá em Oliveira, A senhora foi. pertinho daqui. Tá aqui do lado, né? É. E aí eu fui na sagração dele lá em Belo Horizonte e fui também Depois na posse dele. lá em Oliveira, como bispo. E nossa avó sempre presente. Sempre. E eu achava bacana, assim, embora ela fosse a mãe, ela reverenciava ele como Sim. padre, como bispo, né, Jéssica? É. Era Padre Então, Antônio, chamava de Padre Chamava ele de Antônio. Padre Antônio. Padre Antônio. Sempre, do maior respeito, era muito bacana. Sim. a Toda relação. uma reverência, né, ali né, pela É. missão que o filho, né, É. estava desempenhando. Lá em Oliveira também, você lembra de alguma coisa lá, assim, alguma coisa lá em Oliveira? Eu adorava ele. É. Não, O povo gostava muito Foi dele. muito bem aceito lá também. O Antônio Ah, mas- era muito carismático. Ele era uma pessoa carismática demais, né? Todos os lugares que ele esteve e que ele saiu, o pessoal ficava pesaroso, Sim. sabe? Muito querido mesmo, na paróquia de Santa Rita, depois em Oliveira, depois em São João del Rei. E aqui em Itapecerica, quando ele nos deixou também, ele deixou uma lacuna muito grande. Sim. Antes de ser bispo, ele passou por várias paróquias. Você falou lá de Santa Rita, também teve em Esmeraldas, né? Em Esmeraldas, também lá na paróquia, lá chama paróquia Santa Quitéria, né? Ele foi padre lá. Eu ouvi algumas histórias dele lá muito boas, que ele foi responsável por construir a igreja. Essa história também foi lá em Esmeraldas? Eu fui na Esmeralda. Foi, você acompanhou bem, então. Acompanhei. Lá em Esmeraldas também. Não, lembro direitinho como se fosse hoje. Conheceu tudo lá. Conheci, lembro da casa lá. Mesmo? Onde eu ficava, perto da igreja. A gente foi lá. Eu tenho uma semana lá. Ficou lá, passeando lá. A senhora devia ser bem nova na época, né? Não, eu fui com a mamãe, né? Com a mamãe. Menina, 8 Era anos. menina, né? Era. A senhora é uma menina ainda, até hoje. Deixa a menina saber A disso. senhora é uma menina até hoje. É. Então, tá jovem ainda, cabeça boa, graças a Deus. Né? Mas então, assim, ele passou por tudo isso, depois ele teve toda essa trajetória como padre, depois ordenou bispo, foi para Oliveira, depois foi para São João del Rei, né? Uhum. São João del Rei também, acredito que vocês devem, né? Nós fomos, Já é mais sim. recente, né? Bom, São João del Rei, ele chegou lá em 83, se minha memória não está me traindo. nós fomos lá. Sim, O também Jéssica foram. até passou lá para conhecer o Palácio do Bispo, que ganhou uma imagem de São Pedro. Ah, né, é. Lá Jéssica? eu ganhei uma imagem São Pedro ou Santo do Antônio? Santo Antônio. Santo Santo Antônio. Antônio que ele me deu lá em São João del Rei. São São João João del del Rei, Rei, aquela é. cidade linda, né? me deu de presente. Eu guardo lá em casa até hoje. Sim. Então, aquela. É. Mas, não, realmente deixou
As marcas. Agora, vocês ouviram histórias também, assim, creio eu que vocês devem ter ouvido histórias de Dom Antônio falando assim, histórias da infância dele. Vocês conhecem algumas coisas que o povo fala, assim, de quando o Dom Antônio era criança? Ele gostava de celebrar a missa. Enquanto as outras crianças estavam brincando de bola, de soltar papagaio, de pique-pega, ele fazia o altarzinho dele e chamava os irmãozinhos tudo assim sentadinho e já celebrava a missa. Que tanto de irmão. E já celebrava a missa. Então 17, né? 17 irmãos. Dava uma missa até boa, né? Ele já tinha o dom. Sim. Ele cantava. Em criança. Ele rezava e os meninos tudo acompanhando. Olha, gente. Mas dava uma missa até animada, né? 17 irmãos aí, né? Bastante crianças, né? Isso é a minha avó que conta. Ela contava isso, a avó contava que ele celebrava a missa desde criança. Papai também contava. Isso aí. Que era tão bonitinho, falava assim, Dom Antônio, a gente, moleque, que fizeram muito arteiros, os irmãos dele, e o santinho do Dom Antônio ficava celebrando a missa. Não, mas é porque tinha o dom, né? Desde pititinho, já sabia a missão. E eles moravam aqui em Itapecerica mesmo? Ali onde é o Banco do Brasil hoje, era a casa da nossa avó. Eles foram criados ali. Ali tinha uma casa onde o casarão, Banco do Brasil, um casarão ali. Eles foram criados ali. Criados ali Então era tão bem que sempre moraram aqui em Itapecerica. Sempre aqui no centro. Ele morou aqui, depois, lógico, ele foi para o seminário, né? Ele foi seguir a sua vida. Tem uma história também interessante que, assim, eu também já ouvi, já foi falado num dos vídeos aqui. Aliás, acho que nos 2 vídeos isso foi falado, mas eu queria que vocês falassem disso também, né? Que é da a bisavó de vocês, no caso, né? Que teve três netos padres, né? Que é Dom Antônio, Dom Zicó e Monsenhor Lucas. Isso. O que vocês sabem também dessa história? Quando ela morreu, eles celebraram a missa de os três padres. Sim. Né? E eles não eram bispos ainda não. Sim, eram padres. Mas é uma história muito interessante, né? Relevante, né? Uma bisavó, ela era avó deles. A avó deles, né? Bisavó nossa, bisavó Antunes. Ela teve o privilégio de ser encomendada a morte dela pelos 3 netos dela. É um fato raro, né? Uma família ter 3 padres. É verdade. Mas realmente não. Isso aqui depois não. Depois. Daqui, senão a gente fica tentando aqui. Colocou sai pra lá, colocou aqui um negocinho, um docinho aqui para nós. Depois desconcentra a gente. Não vai desconcentrar a gente não, né, dona Angélica? Não. Então, tirar o docinho da gente aqui, né? Não de querer comer doce toda hora. Mas olha, então é um fato muito relevante, né? A vovó Antunes, né? Como era chamada, 3 netos padres, né? Celebraram a missa de encomendação dela. A missa de exéquias dela. E depois, assim, por fim, né? Quando o Dom Antônio veio, ele se tornou emérito e ele veio aqui para Itapecerica. Como é que foi assim, a presença dele aqui? Foi muito agradável. Dom Antônio é uma pessoa muito simples, muito humilde. Lembro dele muito fazendo caminhada na pracinha de São Francisco, lá perto de casa. E de vez em quando eu acompanhava ele dando as voltinhas e aproveitava para me aconselhar com ele sempre muito sábio, aconselhava a gente, sempre abrindo os olhos da gente para a importância da gente ser humilde, ser grato e ser caridoso. Então, Antônio foi um exemplo maravilhoso para todos nós. Muito humilde, né? Muito humilde. Tinha uma e ele enfatizava muito isso, é uma coisa que ficou muito marcada na minha lembrança, sabe? Sim. Que nessa vida a gente não é pior nem melhor do que ninguém, que nós todos somos filhos de Deus, e ele enfatizava muito essa importância do amor ao próximo. Ele alertava a gente que essa era a vontade de Deus, do amor ao próximo. Sim. Aí, nesse período dele, né, os últimos anos aqui, as pessoas têm muitas lembranças dele, né, ele lá na casa dele, ele era muito procurado, né? Muito procurado e frequentava muito. Ele ia muito na casa dos mais humildes, ele fazia as visitas.
O Antônio é uma pessoa maravilhosa. Quando ele retornou também, dona Angélica, o que a senhora lembra dele aí também? O retorno dele aqui? Muito, né? Ele celebrava a missa, a gente ia muito assim lá na casa dele, né? A gente tinha, nós contava muita história, passeava muito aqui na praça, né? Do José Medeiros. Sim. Andava, fazia caminhada com a tia Geralda. Então a gente foi uma alegria para a gente quando ele veio para cá, porque ele ficou tanto tempo assim longe de Sirica, né? E nós aproveitamos ele quando ele veio para cá já aposentado, né? E o que eu acho muito legal é que na trajetória da nossa vida ele esteve sempre presente. Ele celebrou o casamento dos nossos pais, as bodas de prata, as bodas de ouro e as bodas de diamante. Olha que fato Relevante. relevante. Então, celebrou casamento, bodas de prata, bodas de ouro e bodas de diamante. Isso, e fazia questão de ser ele um celebrante. Sim. Tem os retratinhos lá em casa guardados, ele sempre presente. Os pais de vocês chegaram a celebrar bodas de diamante. Isso. E depois celebrou meu casamento também. Casamento da senhora O também? casamento foi na Quaresma, então ele não pôde celebrar lá na igreja da Matriz, não. Então meu casamento foi lá no hotel, na sala do hotel. Aonde? No hotel? No Aqui? meu pai. No Hotel Ita? Ele Então, que celebrou. Ele olha. veio especialmente fazer o casamento. foi lá no Hotel Ita, então, foi o cerimônia. Vou testar agora a memória da senhora. Qual foi o ano do seu casamento? 1972. Ó, que é isso? Muito bem. Tá com a memória fresca. Memória boa, hein? Fez 50 anos, então. Fez isso mesmo? Fiz a conta certa? A senhora fez 50 anos de casado. Fiz Ano 50 passado. anos de casado, ano passado. Sim, bodas de ouro. Infelizmente, né? Não, felizmente não. É hora Não, que eu tô alegria. falando infelizmente, meu marido já não estava aqui. Ah, já não estava. É. Ah, tá certo. Tem 3 anos que ele morreu. Ah, sim, tem 3 anos. E ele gostava tanto do Antônio. Mesmo. Ele também chamava Antônio, ele chamava ele de nome santo também, Dona Ah, Antônio Maria Clarice. meu Deus. Por isso que te deu Santo Antônio. Antônio Por isso que ele Maria te deu Santo Clarice. Deve ter Antônio. sido. O marido da senhora morreu tem 3 anos. 4. 4 anos. Ah, Então sim. ele chamava Antônio Maria Clarice, nome do santo mesmo. Ah, Em sim. casa tem até Na o santinho. verdade, não, não. Quando ele faleceu, eu já estava aqui em Itapecerica. Eu me lembro. Você lembra, né? Me lembro sim, de quando Foi aconteceu. perto da pandemia. Me lembro sim. Mas olha, então, o Dom Antônio celebrou o seu casamento. Olha que coisa bacana. No hotel. No hotel. Por causa da Quaresma, né? Então, sim. ele foi celebrar, mas lá era grande, a sala muito grande, a gente fez um altar lá. Porque o seu pai era o dono do hotel, Era do hotel. na época. É. Nossa, que coisa maravilhosa, hein? Assim, as histórias. E depois, então, quer dizer, o Dom Antônio sempre acompanhou a vida de vocês, da família, dos sobrinhos, né? Sempre estava ali acompanhando, né? Era uma figura carinhosa. A relação dele com os sobrinhos... Precisasse de puxar a orelhinha da gente também. É. Ele dava uns conselhos, que às vezes a gente ia aconselhar com ele ele não puxava o saco dele e falava, sobrinho, não. Se precisasse falar alguma coisa mais séria também, ele falava, sempre alertando a gente. Sempre ali, né? Porque, na verdade... Querendo a gente no caminho da retidão. O amor é exigente, né? Então, se ama, dá esse carinho, mas também exige e pondera aquilo que tem que ser, tem que puxar a orelha, né? Puxa a orelha, né? Para valer. Mas muito bem. Agora, quando, né, o Dom Antônio veio a falecer, uma hora você falou, ele deixou uma lacuna. Então, assim, na morte dele foi uma comoção, né? Muito grande na cidade e na família também. Né? Como que sim, vocês se lembram disso, né? A partida dele. Ele uma queda, né? Sim. E teve uma fratura, e fez a cirurgia, passou muito bem. Aí depois parece que deu uma embolia, né? Depois que faz a cirurgia, às vezes costuma dar uma embolia, né? Ele veio a falecer. Ele não teve. Mas ele, graças a Deus, não teve assim uma doença. Sim, não sofreu longo tempo. Deus foi muito generoso com ele, porque depois dessa queda ele teve a cirurgia, estava recuperando bem. Mas a gente sabe que sequela de queda pode ser, acho que é embolia mesmo, que toca a veia. Sim. Depois da queda, aí acho que é isso. Ele não teve. Teve insuficiência renal. Sim. Também, ele fazia hemodiálise, né? Nos últimos anos da vida dele, né? Eles iam levar ele lá em Divinópolis para fazer.
Ah, sim. diário Isso eu fazer não lá. lembro, não. É. Pois é. Então, assim, são muitas histórias, né, de fato, assim, que vocês têm aí, né, sobre Dom Antônio, né, realmente uma pessoa que marcou a vida da cidade, marcou a vida da família, né? Você falou das caminhadas, né? Várias pessoas já comentaram comigo. Eu não cheguei a conhecê-lo, né? Não cheguei a conhecê-lo, não. Pessoalmente, não. Mas muita gente fala isso, né? Que ele sempre gostava de fazer umas caminhadinhas, né? Gostava. Vinha- Outra coisa que ele gostava muito, ele me aconselhou uma vez, ele disse assim, ó, pelo menos uma vez por dia, tira o sapato e ande descalço na sua casa. Olha, Porque é muito importante para a gente desenergizar, né? Ele falou, ele me aconselhou, falou, ó, eu ando sem sapato, sem meia no chão da minha casa todos os dias. sim. Não, realmente, uma coisa que faz bem mesmo, né? Um conselho bom. Ele tinha esse hábito. Esse hábito. A relação dele também com a dona Geralda, esse pessoal sempre comenta muito, com a irmã, né? Ela Muito. tinha uma relação de cuidado muito grande, Muita né? dedicação a vida inteira, desde quando ele ordenou e até no finalzinho, a minha avó, enquanto foi viva, e a tia Geralda, o tempo todo, acompanhou. Por onde ele ia, acompanhou, ela não se casou, e ela foi muito dedicada, e eles tinham uma relação muito fraterna, muito linda, muito bacana a relação dos dois, e de muita dedicação. A gente tem que reverenciar a postura da tia Geralda, né, Jéssica? Porque foi uma dedicação total e ela, Sim. bacana demais. Que coisa. E ela não chamava ele de Dom Antônio, não. Era Padre Antônio. Padre Antônio. É a nossa avó também, Padre Antônio. Sim. É relação de respeito, né? Relação de respeito. Era costume também, né? Que elas tinham que chamar ele de Padre. Sim. Muito bem. Olha, vocês têm mais alguma que vocês se lembram, assim, alguma história? Né? Nós fizemos toda essa trajetória, olha, falamos lá da infância dele, depois, né, as lembranças que vocês têm dele, de Oliveira, de São João del Rei, de Belo Horizonte, A missa que foi feita dos 3 padres. a missa dos 6 padres. Fizemos toda aí uma trajetória. Mais alguma coisa, assim, que vocês se lembram, assim, agora, que vem na mente da história sobre Dom Antônio, dessa trajetória bonita dele? Olha, Dom Antônio, tem uma família numerosa que a gente contou aqui. Eu tenho certeza, todos os sobrinhos, todos os parentes, os irmãos, sempre tiveram muito orgulho dele, porque foi uma pessoa ímpar, uma pessoa que só deixava boa impressão em todo lugar que ele passou. Então, ele foi uma pessoa assim, relevante na nossa família, Sim. que nos deixou muito bons exemplos. Então, a gente tem só elogios. Só agradecer a Deus, né? A gratidão de tê-lo no seio da nossa família. Foi uma bênção mesmo de Deus. Ele sempre nos trouxe muita energia boa, muita fé, um homem de muita fé, nos deixou um legado muito importante de fé e aquelas outras coisas que eu falei, sempre enfatizando a gente ter a humildade, ter o amor ao próximo. Quando fala do Antônio, a primeira palavra que vem na minha mente é amor ao próximo. Eu acho que é o ensinamento de Jesus, né? E ele sempre propagou essa ideia. Então, Sim. gratidão, #gratidão. Maravilha. Dona Angélica, quer deixar então uma palavrinha para a gente encerrar esse momento, né, esse bate-papo bacana aqui, né? Nossa, tá tão bom a gente ficar aqui batendo papo, né? Mas qual uma palavra que você quer deixar aí para a gente? Quero agradecer, né? Vocês chamar a gente para falar do Antônio, que é uma coisa que a gente faz com muito prazer, a gente tem muito carinho pela lembrança dele, né? Porque conviveu com a gente, tudo, ele era muito bom. Família também, muito numerosa. Então, a gente tem só agradecer a Deus de ter tido ele como tio. Além de ser padre, ser bispo, né? E foi nosso tio, né? Foi tio. Vocês tiveram Muito querido. essa graça, né? Esse Foi muito, presente de Deus. Tem muita alegria, né, de ter tido ele na família. Sim. Então, e além de tudo, a gente ainda deu 2 presentes para ele no dia do aniversário dele, porque o meu primeiro filho nasceu no dia 13 de outubro Olha. e a filha da minha irmã nasceu no dia 13 de outubro. Então ele tem 2 sobrinhos neto.
do dia 13 de outubro Dia 13 de também, outubro. no qual ele vai completar os 100 anos dele. Sim. O Marcelo e a Melissa, né, gente? É. No dia 13. E ele teve muito batizado também da família. Eu lembro da mamãe contar que ele me batizou. E que disse que eu dei uma birra. Não é possível, gente. Eu Crismou. Não, ele foi batizou. Na hora que jogou a água, eu lembro dela contar, a minha avó do outro lado, ela levou água morna Para julgar. para jogar na minha cabecinha, né? Sim, E ele chegou, tem que jogar com água fria, não pode jogar com água quente, não. Ela levou água quente para Muito puxa molhar. saco. Deu adoecer, mas eu era nenenzinho, eu tinha 2 ou 3 dias, só, né? Sim. Cuidado, né? Mas ainda deu um chorinho lá na hora. Chorou lá, deu uma Eu lembro bica. dela contar, né? Sim, com certeza. Muito bem. Doutora, também quer dizer alguma coisa, assim, para a gente concluir esse momento? Quero agradecer, né? O pessoal está escrevendo um livro para homenagear o Dom Antônio. Sim, sim. Fazendo toda essa série de entrevistas. E ele é muito merecedor dessas homenagens. A gente fica feliz de estar aqui representando a nossa família, os nossos primos. E a gente espera ter feito bem a nossa missão. Nossa, foi ótimo, gente. Foi muito Também bom. agradeço muito desse Foi muito bom. momento. A gente está lembrando dele também, né? Porque, de certa forma, a lembrança é uma forma de deixar viva, né? Essa lembrança, a memória. Temos que deixar viva, né? Então, agora com a tecnologia, então, com certeza, essas histórias também ficarão registradas aí né, para sempre aí, né? Vão ficar guardadas aí no coração das pessoas, de tanta gente que está acompanhando a gente, que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Então, essas histórias que vocês contaram lá, né? Tanta coisa bonita, tanta coisa boa que vocês contaram, isso aí também vai ficar gravado na memória, no coração de tantas e tantas pessoas que amavam Dom Antônio, mas não só isso. Pessoas que não conheceram, por exemplo, como eu, mas que não conheceram pessoalmente, mas ouvindo essas histórias que vocês contam de forma tão viva, né, que a senhora conta de forma tão viva, vocês contam de forma tão viva, isso a gente quase que enxerga ele, né, assim, eu consigo, ouvindo tantas histórias, eu consigo quase que enxergar ele, né, o Dom Antônio, de uma forma muito viva. Então, por isso que é importante, né, vocês falarem, para a gente, não só para aqueles que conheceram, mas para aqueles que não conheceram, aprenderem sobre este ser humano maravilhoso, esse padre, esse bispo maravilhoso que foi Dom Antônio, né? Estamos reverenciando aqui, né? A fotinha dele ali, né? Os olhos azuis, né? Com os olhos azuis, não é isso? Meus olhos, né, gente? Igualzinho. Ela também. Falaram dela também Então, este homem tão de Deus, tão... O olho dele também era assim. Era, né? Azul. Azul. Isso. Da minha avó também era. Sim. Muito bem. Antônia é o retrato da paz, gente. Olha, para ele bem. Antônio, que Deus aí, o Senhor está iluminando a gente, nos protegendo. Muito bem. Então, agradeço também a vocês, viu? Agradeço a generosidade de vocês, a boa vontade de vocês virem aqui. Nós fazemos mais esse vídeo. Com certeza tem muitas outras histórias para contar. Bem, nós faz outro, né? Quem sabe? Outro dia nós viemos aqui e batemos outro papo de novo, né? Eu esqueci de falar. Então fala. Foi quando ele foi para Oliveira. Sim. Ele já era bispo. Quando ele foi para Oliveira, era bispo. Oliveira. E nós fomos lá, quando ele foi para lá. Foi. Nós celebrou uma missa, eles fizeram uma recepção muito bonita para ele. Imagino. E a minha avó ainda era viva, sabe? Imagino. Foi muito bonito também. Eu esqueci de falar. Não, mas tem tempo, ainda deu tempo. Olha, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu, muito obrigado. Eu agradeço a toda a família, rezo pela família de vocês também. Né? Vamos em frente com as nossas homenagens para Dom Antônio nesse centenário, que é muito merecido. No mais, gente, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, né? Esse bate-papo, né? Este vídeo. Ainda falta mais um, hein? Então nós vamos ter mais um vídeo ainda. Vá acompanhando os vídeos que nós estamos divulgando aí, né? É uma série de 4 vídeos, esse é o terceiro, falta o último ainda, não perde não, tá bom? Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um, né? Vamos em frente na nossa caminhada e receba aqui nesse momento a bênção de Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça e permaneça sobre todos vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Graças a Deus. Boa noite a todos. E a gente agradece também, né? Tá bom. Lembrar tanto dele, né? Valeu. Obrigada. Finish.